Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos dar início à nossa correção de hoje, página 121, 122, 123 e 124. Vamos primeiro à página 121, a primeira questão. Classifique cada função em quadrática ou não quadrática. O item A. F de x igual a x menos 2. Observe que o expoente aqui da minha função, minha variável, é 1, então ela é não quadrática. No item B eu tenho g de x igual a x menos 2 elevado a menos x. Novamente, nós temos aqui que o expoente da variável é 1, então ela é não quadrática. No item C eu tenho m de x igual a 5x ao quadrado mais 2. Observe que o expoente da minha variável é 2, então ela é uma função quadrática. No item D eu tenho n de x igual a πx ao quadrado. O expoente da minha variável é 2, então ela também é uma função quadrática. Vamos para a questão 2. Em cada item, efetue os cálculos necessários e obtenha uma função quadrática na forma f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Depois, determine os coeficientes a, b e c. Então, aqui no item A eu tenho p de x é igual a 5x menos, abre parênteses, x mais 2 vezes, abre parênteses, x menos 1. Primeiro a gente vai resolver a multiplicação, para depois a gente determinar cada um dos coeficientes. Então, vai ficar 5x, aí eu vou multiplicar aqui, ó, x vezes x dá x, tá? Eu já vou fazer aqui o jogo de sinal. X vezes x, x ao quadrado, né, gente? Dá x ao quadrado, aí mais com mais dá mais, com o sinalzinho que tá aqui fora, fica menos. Então, fica menos x ao quadrado. Aí, vou fazer x vezes menos 1. Vai ficar menos x com menos com menos, vai ficar mais. Então, vai ficar mais x. 2 vezes x dá 2x, então, mais 2x menos x, mais com menos fica menos. Então, menos 2x. E 2 vezes menos 1 dá menos 2, menos com menos dá mais. Então, mais 2. Então, vamos resolver aqui. 5x mais x dá 6x. 6x menos 2x dá 4x. Então, eu vou colocar aqui na ordem, menos x ao quadrado, mais 4x, e repete o 2, mais 2. Então, p de x é igual a menos x ao quadrado, mais 4x mais 2. Coeficiente A é menos 1, coeficiente B é 4, coeficiente C é 2. Vamos para o item B. No item B eu tenho x menos 1 ao quadrado, mais 3 menos x ao quadrado. Então, vai ser o quadrado do primeiro termo, que é x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Aqui do mesmo jeito, ó. Vou colocar dentro de parênteses, quadrado do primeiro termo, 3 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, ok? Então, vai ficar, ó, x ao quadrado, menos 2x vezes 1 fica menos 2x, 1 ao quadrado é 1, mais, né, fazendo aqui o jogo de sinal, mais 3 ao quadrado dá 9, então, mais com mais dá dá mais 9, menos 2 vezes 3, 6, menos 6 vezes x, menos 6x, menos 6x mais, né, fazendo o jogo de sinal, mais com menos vai ficar menos, então, menos 6x, mais x ao quadrado, mais com mais é mais. Então, vai ficar x mais x, que dá 2x ao quadrado,
vai ficar menos 2x menos 6x dá menos 8x ao quadrado. 1 mais 9 que dá 10. Então, o coeficiente A é 2, coeficiente B é menos 8, coeficiente C é igual a 10. Vamos agora para a página 122, a questão 3. Ele diz o seguinte: dadas as funções f de x igual a x mais 1. Então, aqui, né, questão 3. Dadas as funções f de x igual a x mais 1, g de x, que é igual a x menos 3, e h de x, que é x ao quadrado mais 4, calcule ou efetue os cálculos. No item A eu tenho m de x, que é igual a f de x vezes g de x. Então, eu vou substituir. Onde tiver f de x, eu vou colocar x mais 1, ok? Onde tiver g de x, eu vou colocar x menos 3. E eu vou realizar a distributividade. X vezes x dá x ao quadrado. X vezes menos 3 dá menos 3x. 1 vezes x dá x. E 1 vezes menos 3 dá menos 3. Então, vai ficar x menos 3x mais x menos 2x menos 3. Então, resolvi a multiplicação das duas funções. Vamos agora para o item B, que é n de x, que é igual a g de x mais h de x. Então, onde tiver h de x, eu vou colocar x menos 3. Onde tiver h de x, eu vou colocar x ao quadrado mais 2. Então, vai ficar x menos 3 mais x ao quadrado mais 4, não é isso? Então, vai ficar, eliminando os parênteses, x menos 3, mais com mais dá mais x ao quadrado, e mais com mais 4. Então, resolvendo, vai ficar, colocar aqui o x na ordem, x ao quadrado primeiro, x menos x ao quadrado mais x, e menos 3 mais 4, que dá mais 1. Então, vai ficar n de x é igual a x ao quadrado mais x mais 1. Então, vamos agora para o item C. No item C, eu tenho que encontrar r de x, fazendo f de x vezes g de x mais h de x. F de x mais g de x. Quando tiver f de x e g de x, eu não vou substituir novamente, fazer toda a conta de novo. Eu só vou substituir aqui, né, onde é f de x, vou colocar x mais 1. Onde tiver g de x, vou colocar x menos 3. Mas esse cálculo aqui a gente já fez no item A, que dá x ao quadrado menos 2x menos 3. Então, vou só substituir aqui, ó. X ao quadrado menos 2x menos 3, mais, né, x ao quadrado mais 4. Então, vai ficar x ao quadrado mais x ao quadrado, que dá 2x ao quadrado, menos 2x, repito, e menos 3 mais 4, que dá mais 1. Então, r de x dá 2x ao quadrado, menos 2x mais 1. O item D fica S de x igual a H de x vezes, abre colchete, F de x menos G de x, fecha o colchete. Então, vamos lá. Vamos resolver. Substituindo aqui, vai ficar x ao quadrado mais 4 vezes, abre colchete, f de x, que é x mais 1 entre parênteses, menos g de x, que é x menos 3 entre parênteses. Vamos resolver aqui o colchete, né? Então, vai ficar x mais 1, tirando para fora, menos com mais dá menos x, menos com menos dá mais 3. Então, menos x mais x cancela, então vai ficar mais 3 mais 1, que dá mais 4. Então, vai ficar 4 que multiplica x ao quadrado, que dá 4x ao quadrado, e o 4 que multiplica o 4, que dá 16. Então, S de x é 4x ao quadrado mais 16. Vamos para a questão 4. A questão 4, ele pede para efetuar os cálculos no caderno e escrever a lei de uma função quadrática, cujo valor em x seja igual a menos 2, tá? Então, vamos lá. O A tem que ser igual a 4, ou seja, o resultado dessa função, quando eu substituir o x, tem que ser igual a 4. Então, o f de x vai ser igual a x ao quadrado. Quando eu substituir x ao quadrado, porque o x é igual a menos 2, eu vou obter o valor 4, ok? Então, o f vai ser igual a 4. Então, menos 2 ao quadrado é igual a 4. Então, encontrei aí isso é uma sugestão de resposta, tá, gente? No
No item B tem que ser igual a zero. Quando eu substituir x por menos 2, tem que resultar igual a zero. Então, eu tenho a função f de x igual a x ao quadrado mais 2x. Então, eu vou substituir. Vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2. Aqui vai ficar 4 ao quadrado e aqui vai ficar menos 4. Mais 4 menos 4 dá zero, tá? Aqui eu tenho duas sugestões, que é f de x igual a x ao quadrado menos 3 e f de x igual a x ao quadrado menos 1 menos 5. Aqui, quando eu substituir por menos 2, vai ficar 4. 4 menos 3 vai ser igual a 1. E aí, tem essa outra sugestão aqui, que ela é um pouquinho maior, que fica menos 2 ao quadrado, menos 2, menos 5. Aqui vai ficar 4, menos com menos vai ficar mais, então 4 mais 2, 6, 6 menos 5 dá 1, tá? Aqui no item D eu também tenho duas sugestões, que é f de x igual a x ao quadrado mais 3x menos 3 e f de x igual a x ao quadrado menos 9. Se eu substituir aqui o menos 2, vai ficar 4. 4 menos 9 também vai ser igual a 5. E aqui nessa de cima, substituindo o menos 2, vai ficar menos 2 ao quadrado, mais 3 vezes menos 2, menos 3. Vai ficar 4, mais com menos vai ficar menos 6. Então, vai ficar 4 menos 6, que dá menos 2. Menos 2 menos 3 vai dar menos 5. Ok? Vamos para a questão 5. Determine para qual valor k inteiro a função f dada por f de x igual, abre parênteses, k sobre 2 menos 2, fecha parênteses, x ao quadrado, mais k, abre parênteses, k mais 1, fecha parênteses, de x mais 3k. Onde eu quero que o k não seja quadrático, ou seja, onde k não é quadrática. Por o k não ser uma função quadrática, k não, tá, gente? Só corrigindo. Para que o f de x, né, não seja uma função quadrática, eu tenho que eliminar a variável x ao quadrado. Como é que eu elimino? Se tudo isso aqui que vem antes da variável, que é o nosso coeficiente a, for igual a zero. Então, se k sobre 2 menos 2 for igual a zero, então essa função não pode ser quadrática. Então, eu vou substituir, ó. Para que f de x não seja quadrática, devemos fazer k sobre 2 menos 2 igual a zero. Porque se o coeficiente for igual a zero, essa função não é quadrática, ok? Porque o maior grau do coeficiente vai ser 1. Então, vai ficar k sobre 2 menos 2 igual a zero. K sobre 2 é igual a 2, multiplica em cruz, k vai ser igual a 4. Então, para que ela não seja quadrática, o k tem que ser igual a 4, ó. Vai ficar substituindo 4 dividido por 2, que é 2, 2 menos 2, 0. Então, eu elimino a parte da variável elevada ao quadrado. Aí, no próximo, assume o valor 8 em que o x é igual a menos 2. Então, o x aqui eu vou substituir por menos 2. E essa função aqui, ela vai ser igual a 8, ok? Então, f de menos 2 tem que ser igual a 8. A gente vai substituir, ó. K sobre 2, menos 2, vezes, eu vou substituir o x, menos 2 ao quadrado, mais k mais 1, vezes o x, que é menos 2, mais 3k tem que ser igual a 8. Eu vou tirar o MMC de 2 e 1, que vai dar 2. 2 dividido por 2 dá 1, 1 vezes k dá k. 2 dividido por 1 dá 2, 2 vezes 2, 4, então fica menos 4. Fica k menos 4 sobre 2, vezes menos 2 ao quadrado, que é 4. Aqui eu vou resolver essa multiplicação, vai ficar menos 2k, menos 2, mais 3k, igual a 8. Aqui eu vou multiplicar por 4. 4 vezes k dá 4k e 4 vezes menos 4 dá menos 16, dividido por 2. Menos 2k mais 3k dá k, igual a 8 mais 2. Passo menos 2 para o segundo membro, passa positivo. 4k dividido por 2 é 2k e menos 16 dividido por 2 é menos 8. Mais k igual a 10. Então, vai ficar 2k mais k, que dá 3k, igual a 10 mais 8. 3k igual a 18, k vai ser igual a 18 dividido por 3, k vai ser igual a 6. Então, para que
a função f de menos 2 seja igual a 8, k tem que ser igual a 6. Vamos para a questão 6. Calcula os valores de x para que a função g de x dada por g de x é igual a x ao quadrado sobre 4 menos x menos 4. Assuma o valor de menos 5. Então, eu tenho que a função vai ser igual a menos 5. Então, eu vou igualar essa função g de x a menos 5. Então, fica x ao quadrado sobre 4 menos x menos 4 igual a menos 5. Vou passar o menos 4 para o segundo membro, ou menos 5, né, para o primeiro membro. Então, vai ficar x ao quadrado sobre 4 menos x. Passando o menos 5 para cá, vai ficar mais 5. Então, menos 4 mais 5 vai ser 1 igual a 0. Eu vou aplicar aqui Bhaskara para resolver. Primeiro, encontrar o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, b é menos 1, então vai ficar menos 1 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 1/4, vezes o c, que é 1. Então, vou cancelar aqui o 4 com 4, aí vai ficar 1 menos 1, que é 0. Então, delta é igual a 0. Então, vou aplicar aqui o Bhaskara. O Bhaskara vai ser menos b, então, o b é menos 1. Então, menos da fórmula com menos 1 do coeficiente vai ficar 1 positivo. Mais ou menos a raiz de delta, que é 0, dividido pelo a, né? Como aqui vai ficar 2a, então vai ficar 2 vezes 1/4, que é igual a 2/4. Simplificando, vai ser igual a 1/2. Então, aqui vai ficar 1/2. Então, vai ficar 1 mais 0, que é 1, dividido para 1/2. Então, repete a primeira vezes o inverso da segunda. X vai ser igual a 2. Então, como a raiz é igual a 0, os 2x, x1 e x2 vai ser igual a 2. Aqui, o b é igual a 11. Então, x ao quadrado sobre 4 menos x menos 4 tem que ser igual a 11. Então, vai ficar x ao quadrado sobre 4 menos x. O 11 vem para o primeiro membro, ele vem negativo, que vai ficar menos 15, né? Fica menos 4 menos 11, que dá menos 15, igual a 0. Calculando o delta, delta vai ser igual a menos b, que é menos 1 ao quadrado, menos 4a, que é 1/4, vezes o c, que é menos 15. Então, delta vai ser igual, cancelo aqui o 4 com 4, 1, mais, menos com menos, mais 15. Delta vai ser igual a 16. Então, aplicando o Bhaskara, x vai ser igual a menos b, então menos da fórmula com menos do coeficiente vai ficar mais 1, mais ou menos a raiz de 16 sobre 1/2, né? Porque a gente já viu aqui porque que fica 1/2. Então, x1 vai ser igual a 1 mais 4 sobre, dividido para 1/2. 1 mais 4 é 5, vezes, dividido para 1/2, então repete a primeira vezes o inverso da segunda. Então, vai ficar 5 vezes 2, que dá 10. E o x2 vai ser 1 menos 4 dividido para 1/2. 1 menos 4 menos 3 dividido para 1/2. Repete a primeira vezes o inverso da segunda, que dá menos 6. Então, x1 igual a 10, x2 igual a menos 6. Agora, na página 123, a questão 7 pede para a gente associar a lei de cada função ao valor que ela assume em x igual a 5, escrevendo o símbolo romano correspondente. Então, ele pede para efetuar os cálculos no caderno. Eu não vou efetuar os cálculos, mas vocês devem ter efetuado aí para estar respondendo. Vamos só conferir. É simples. Onde tiver 5, onde tiver x, você vai substituir por 5. Aqui, ó, no primeiro exemplo, eu tenho f de x igual a x ao quadrado. Então, vai ficar 5 ao quadrado, que é 25. Aí, você vai procurar onde é que tem 25 aqui nas opções. No caso, é aqui, né? Ó. Então, você coloca o 3 aqui em algarismo romano. Aí, o g de x é igual a menos 5, menos x ao quadrado mais 7x mais 2. Isso é igual a 12, então você coloca 1. H de x é igual a 3x ao quadrado menos 5x mais 4, vai ser o 4, então, vai ser 54, então você coloca o algarismo romano no 4. M de x é igual a 2x ao quadrado menos 13x, vai ser igual a menos 15, então você coloca o 2. Então, a sequência fica 3, 1, 4 e 2. A questão 8 diz o seguinte, da página 124. Para cada lei da função
E para os valores de x indicados no quadro, determine em seu caderno as coordenadas dos pontos pertencentes aos gráficos da função representada em cada item. Eu não vou fazer, tá, gente? Mas aí vocês já devem ter feito e a gente vai conferir os resultados de vocês, ó. Vocês vão fazer quando x for igual a menos 3, quando x for igual a menos 1, quando x for igual a 0, quando x for igual a 4, quando x for igual a 6. Eu vou encontrar assim um par ordenado, né, dos pontos que pertencem ao gráfico da função. Então, quando x for igual a menos 3, substituindo aqui, o y vai ser igual a menos 1, tá? Quando o x for igual a menos 1, o y é igual a menos 1. Quando o x for igual a 0, o y é igual a 2. Quando o x for igual a 4, o y é igual a 34. Quando o x for igual a 6, o y é igual a 62. Então, vai ficar os pares ordenados, menos 3 e menos 1, menos 1 e menos 1, 0 e 2, 4 e 34, 6 e 62. No item D, do mesmo jeito, ó. X igual a menos 4, então tem o par ordenado menos 4 e 59. X igual a menos 2, então tem o par ordenado menos 2 e 21. X igual a 0, então tem o par ordenado 0 e 7. X igual a 2, então tem o par ordenado 2 e 17. X igual a 3, então tem o par ordenado 3 e 31, ok? Na questão 9, ele pede para a gente determinar se o gráfico de cada função, cuja lei é apresentada em cada item, tem concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo. Que determina a concavidade voltada para cima é se o coeficiente A for maior que 0, e a concavidade voltada para baixo se o coeficiente A for menor do que 0. Então, vamos analisar aqui quais são os coeficientes maior que 0, coeficiente A maior que 0, quais são que são menor que 0. Aqui eu tenho 2x ao quadrado, então 2 é positivo, então A é maior que 0. Aqui eu tenho menos raiz de 5x ao quadrado, o coeficiente A aqui ó, vai ser negativo, menor que 0. Aqui eu tenho menos 1,3x ao quadrado, menor que 0. E eu tenho 1/6x ao quadrado, maior que 0. Então, a concavidade voltada para cima vai ser quem tem o coeficiente A maior que 0, que é a f de x e a h de x. E a concavidade voltada para baixo, coeficiente menor que 0, que é a g de x e a r de x. Vamos para a questão 10. Ele pergunta quais as funções cujas leis estão apresentadas a seguir podem ser representadas pelo gráfico esboçado no plano cartesiano. Então, é a opção D, tá? Marca aí a opção D. E a questão 11, ele pede para esboçar no plano cartesiano o gráfico da função cuja lei é dada por. Aí nós temos o item A. F de x é igual a menos 1/2 de x menos 2. Então, vou igualar aqui igual a 0, tá? Então, vai ficar 1/2 de x ao quadrado menos 2 igual a 0. 1/2 de x ao quadrado é igual a 2. X ao quadrado é igual a 2 dividido por 1/2. Aí eu vou repetir a primeira vezes o inverso da segunda, vai ficar igual a 4. Então, x ao quadrado vai ser igual a 4, raiz ao quadrada de 4, né? Vai ficar mais ou menos 2. Então, aqui, ó, um gráfico corta nos pontos 2, o x, né? O eixo x, e menos 2. Como o coeficiente A é positivo, com concavidade voltada para cima. No item B, nós temos a função g de x menos x ao quadrado mais 1. Vou multiplicar por menos 1. Vai ficar x ao quadrado menos 1 igual a 0. X vai ser igual a raiz quadrada, ou mais ou menos a raiz quadrada de 1, que é mais ou menos 1. Então, vai cortar no eixo x os pontos 1 e menos 1. Ok? Então, concavidade é para baixo, porque o coeficiente A é negativo. No item C, eu tenho h de x igual a menos 2x ao quadrado mais 2. Vou multiplicar por menos 1, fica 2x menos 2 igual a 0. 2 vai passar dividindo 2, está do outro lado. X ao quadrado vai ser igual a 1. Então, a raiz quadrada de x é 1, então vai ficar mais ou menos 1. O coeficiente é negativo, a concavidade é voltada para baixo. E a parábola vai cortar o eixo x nas coordenadas ou nos pontos 1 e menos 1, ok? Aí você traça a sua coordenada.
Observe que, lembrando que se a concavidade é voltada para cima, é porque o coeficiente A é positivo. Se a concavidade é voltada para baixo, é porque o coeficiente A é negativo, ok? Nesses dois casos, o coeficiente A foi negativo, então a concavidade está voltada para baixo. Então, foi isso. Qualquer dúvida, estou à disposição.